Olá, meus amigos, uma boa tarde. Boa tarde a todos vocês que vão nos acompanhar por esta página. Boa tarde também a todos os meus irmãos em Cristo. Paz e bem da parte de Deus para todos vocês. Estamos nesse momento para ler e meditar a Santa Palavra de Deus. Hoje, em um dia muito especial, que é o dia da Transfiguração do Senhor. É uma festa muito importante, a festa da Transfiguração. E para entendermos melhor sobre a leitura, a Palavra de Deus, sobre esta festa, iniciaremos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Transfiguração do Senhor. É a manifestação antecipada da glória do Senhor e profecia de seu êxodo para o Pai. A celebração deste dia traz a luz e a dimensão pascal e escatológica da liturgia e de toda a vida cristã. Na transfiguração, Cristo manifesta o esplendor de sua vida. O esplendor de sua vida divina como antecipação daquele que o envolverá na noite de Páscoa e que nos comunicará, tornando-nos filhos de Deus. Por isso, nela se exprime a teologia da divinização do homem, isto é, o processo de nossa transformação em Cristo, até a transfiguração na imagem de Cristo glorioso. A festa da transfiguração é conhecida no Oriente desde o fim do século V ou início do século VI. É posterior à festa da exaltação da cruz, da qual depende para a fixação de sua data. Segundo uma tradição, a transfiguração de Jesus ter-se-ia dado 40 dias antes da sua crucificação. A festa foi fixada em 6 de agosto, 40 dias antes da exaltação da Santa Cruz, que acontece todos os anos no dia 14 de setembro. A partir do século IX, começa a ser celebrada em diversas partes do Oriente. Em 1457, a festa foi estendida a toda a Igreja pelo Papa Sisto II, em memória da vitória sobre os turcos em Belgrado, em 6 de agosto de 1456. Possamos, então, neste momento de leitura e meditação da Santa Palavra, acolher o Senhor Jesus, esplendor da glória do Pai, ouvir a sua palavra e segui-lo, pois quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Veremos agora a leitura tirada do livro da profecia de Daniel. Leitura da profecia de Daniel, o versículo é o 7, o capítulo é o 7, o versículo de 9 a 10, de 13 a 14. Versículo de 9 a 10, de 13 a 14.
Eu continuava olhando até que foram colocados uns troncos, até que foram colocados uns tronos. E um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões, assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna. Continuei insistindo na visão noturna. E eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias. E foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditaremos esta leitura com o Salmo 96 em algumas Bíblias e 97 ou 97 em outras Bíblias. Algumas está no número 97, em outras no número 96. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Trevas e nuvens o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muitos superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão,
e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com uma sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina nossas mentes. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminar as nossas mentes. Vem, Espírito Santo de Deus, e dai-nos entendimento. Pois bem, meus irmãos, pois bem, meus amigos, você que já está participando conosco, você que já entrou e ficou conosco. Para você que também vai entrar depois, em outro momento, e poder assistir esse vídeo, ouvir esta santa palavra e comigo também meditar. O profeta Daniel, ele teve uma visão em sonho. Era muito comum naquele tempo os profetas dormirem e em sonho obter uma mensagem do Senhor. Obter assim uma mensagem e depois eles passavam para o povo sobre aquela mensagem. E aquela mensagem se tornava uma profecia. E ele teve uma visão em sonho e viu um ancião de muitos dias. Muitos dias aqui na palavra de Deus quer dizer anos, séculos, uma eternidade talvez, né? Um ancião de muitos dias. Porque naquele tempo era muito difícil contar os anos e os dias. Não era como nós, não era esse contar do tempo como nos dias de hoje, né? E ele viu que aquele ancião tinha uma veste muito branca e os cabelos brancos como lã pura. Então, era uma pessoa muito idosa, né, com os cabelos brancos. E ele entendeu ali que aquele ancião de muitos dias era o próprio Deus. Era o próprio Deus que ele estava vendo naquele filme, vamos dizer assim, como em um filme em sonho. E o seu trono era chama pura. Era uma chama de fogo, né? As rodas do trono firmava aquele trono também era fogo, e daquele trono também trono
diante daquele ancião descia um rio de fogo. Aqui a gente pode entender, e eu acredito que o profeta também entendeu assim, né? Que Deus, ali aquele fogo, era o fogo do amor de Deus. O fogo do amor de Deus, que corria daquele trono, que saía daquele trono como um rio. O fogo do amor de Deus saía daquele trono como um rio. E ele disse que continuou insistindo na visão. E entre as nuvens do céu apareceu um como filho de homem. Então, uma pessoa, um ser humano, como um ser humano, e não como um ser divino. Um como filho de homem. E esse filho de homem, aproximando daquele ancião, chegou até a sua presença e foram-lhe dados poder, glória, realeza. E todos os povos, línguas e nações o serviam. Então, com certeza, esse filho de homem era Jesus. Ali já era uma visão mostrando que Jesus era o filho do homem, né? Jesus era o filho do homem. E a ele seria dado glória, realeza, poder. Aquele ancião era servido por milhares e milhares, milhões de milhões de seres divinos. Podemos assim imaginar que seriam os anjos, milhões de milhões, milhares de milhares. E Daniel viu que aquele poder que era dado a esse filho de homem era um poder eterno, que nunca seria tirado. E o seu reino era um reino que nunca se dissolveria, nunca acabaria. Então aqui ele já teve nesta visão, né, o que seria em Jesus Cristo, né? O que iria acontecer através do Filho do Homem, Jesus Cristo. Então aqui a gente vê uma visão na leitura, e no Evangelho a gente percebe que 3 dos seus discípulos também tiveram ali uma visão ao vivo. Daniel estava dormindo. Foi um sonho assim muito real. E os 3 apóstolos escolhidos por Jesus viram ao vivo, como nós dizemos hoje, viram, né? Viram a transfiguração de Jesus ao vivo. Esses três apóstolos que são Pedro, o nosso primeiro Papa, Tiago, que é o meu padroeiro, Tiago, o padroeiro da minha comunidade, foi quem estava lá com Jesus no dia da transfiguração. E também João, seu irmão, João, o irmão de Tiago. Então estavam ali os 3 personagens que foi escolhido por Jesus. Em meio aos 12, ele escolheu aquele que viria a ser o nosso primeiro Papa, Tiago, filho de Zebedeu e João, onde Tiago é o nosso padroeiro da nossa. É muito privilégio para esses 3, né? Em meio aos 12, 9 ficou de fora e eles 3 foram os escolhidos, né? E esses 3 apóstolos em outros momentos importantes da vida de Jesus. Justamente Pedro, Tiago e João estiveram em outros momentos importantes da vida e missão de Jesus. Eles estiveram presentes no momento da ressurreição da filha de Jairo. No momento da ressurreição, eles estavam ali. No momento dessa ressurreição. Jesus já mostrando que ele era a ressurreição e a vida.
aflitada. No momento também da transfiguração, que é o que nós estamos celebrando hoje, ali estavam os três. E também no momento da agonia, lá no momento da agonia, lá no Getsemane. Lá no Getsemane estavam os três novamente, acompanhados com Jesus. Aí a gente vê a importância desses três para a vida da igreja. A importância dos três para a vida da igreja. 3 episódios puseram temática comum. 3 episódios possuem uma temática comum. O mistério pascal, a transfiguração, evidencia que Jesus queria fortalecer a fé desses discípulos na realidade da ressurreição, principalmente após o primeiro anúncio da paixão. Esses três que presenciaram essas 3 cenas estavam ali cada vez mais se fortalecendo na fé. Diante do evento da paixão, quando Jesus, do anúncio, né? Diante do anúncio da paixão, quando o Senhor Jesus anunciava a sua paixão, Pedro corrigiu a Jesus e levou uma bronca, né? Ele disse que aquilo que Jesus estava dizendo jamais poderia acontecer com ele. Jesus estava falando da sua paixão e Pedro achou que jamais poderia acontecer aquilo com ele. Desse modo, meus irmãos, aqueles que testemunharam o retorno à vida da filha de Jairo, também testemunharam a manifestação da glória do Filho do Homem, cujo rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Ali naquele momento da transfiguração, Jesus mostrava para aqueles três como seria a vida gloriosa dele lá no céu e também seria a nossa vida gloriosa junto com ele e com Deus lá no céu. Ali foi só um ensaio, vamos dizer assim, ali foi só um ensaio de tudo o que iria acontecer com ele e o que vai acontecer conosco também, quando no dia do juízo acontecer, né, que nós receberemos assim a coroa da vitória. Essas manifestações do poder e da glória de Jesus tinham por finalidade sustentá-los na fé, frente à paixão que eles também iriam testemunhar. Jesus queria que eles fossem sustentados na fé. Eles vendo aquele episódio, eles iam se sustentar na fé, né? E poderiam também levar a bom termo a fé dos outros 9 que não estavam presentes naquele episódio, durante aquele episódio. Aqueles 3 seriam as 3 colunas que iriam sustentar os outros 9. Com esse testemunho, né, ao vivo, e eles jamais iriam duvidar. Pedro, Tiago e João também iriam vê-lo desfigurado em sua agonia, né? Eles também iam ver Jesus desfigurado na sua agonia lá na cruz. Foram 3 horas da mais intensa agonia. Eles também estavam presentes lá no Getsemane, quando Jesus suou sangue. Eles também estavam lá vendo o sofrimento de Jesus, faltando poucos dias para a sua paixão, quando ele suou sangue. Eles estavam ali também presentes. Eles ali aprenderão e confirmarão na fé os demais discípulos de ontem e também os discípulos de hoje. Hoje nós também estamos assim firmes na fé por causa do testemunho dos apóstolos. Diante dessa história de transfiguração, quem jamais vai duvidar
da palavra de Deus, né? Quem jamais vai duvidar? Tinha ali 3 pessoas testemunhando tudo o que aconteceu. Assim como foi na vinda do Cristo Senhor, assim será na vida daqueles que lhe pertencem e participam da sua vida. Vou repetir. Assim como foi na vida do Cristo Senhor, assim será na vida daqueles que pertencem e participam da sua vida. Nós hoje somos aqueles que nós pertencemos a Cristo. Somos aqueles que vamos participar também. Tiago e João já puderam ver como seria um pedacinho ali do céu, né? Um pedacinho do resplendor da glória de Deus, né? Assim como Daniel também, naquele sonho, ele viu, né, a manifestação do poderio de Deus, onde milhares e milhares, milhares de milhares, milhões de pessoas, de seres divinos, os serviam, né? Então, meus irmãos, hoje, neste dia da transfiguração do Senhor, vamos pedir a Deus que a gente possa ser também transfigurado com Ele, para que a gente possa ter uma transfiguração na nossa vida, uma mudança. Transfiguração significa uma mudança. Ele mudou ali do estado natural para um estado glorioso. Então vamos pedir a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse dia da festa da transfiguração, a gente possa ser assim também transfigurado com Ele. Que as nossas vidas possam ser mudadas pelo seu nome, pelo seu poder, né? Diz o Salmo que Deus é rei e é o Altíssimo e está muito acima do universo. Então, vamos pedir a Deus que nós sejamos transfigurados. Que esse tempo difícil que nós estamos passando seja, assim, o necessário para que todos nós possamos, assim, mudar de vida. Mudança de vida é o que nós precisamos nos dias de hoje. Deixar, né, a pessoa velha que fomos e ser transformados em pessoas novas, em novas criaturas. Para que a gente possa um dia sim, com Jesus Cristo, também participar da sua glória. Louvado seja o nosso Deus. Bendito seja o seu santo nome. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, hoje, sempre e eternamente. Por isso, meus irmãos, celebrando a festa da transfiguração e com os olhos fixos em Jesus, apresentemos ao Pai Celeste as nossas preces e digamos: resplandeça em nós a luz de Cristo, que resplandeça em nós a luz de Cristo. Pelo Santo Padre e por toda a Igreja, para que, por meio do testemunho do Evangelho, os homens e mulheres de nosso tempo se volte para o Senhor, nós vos pedimos. Resplandeça em nós a luz de Cristo. Por todos os agentes de pastoral e por todos os catequistas de nossas comunidades, para que auxiliem os demais fiéis a ouvir a voz de Cristo, escolhê-la e vivê-la, nós vos pedimos. Resplandeça em nós a luz de Cristo. Pela perseverança e santificação dos sacerdotes e pelo despertar de vocações sacerdotais, nós vos pedimos. Resplandeça em nós a luz de Cristo. Por todos os que se confirmaram, por todos os que se confiaram, por todos os que se confiaram às nossas orações, principalmente pelos que passam por grandes tribulações, e pelos que sofrem com graves enfermidades,
nós vos pedimos. Resplandeça em nós, Senhor, a vossa luz. Por todas as pessoas que ainda não conseguiram confiar no amor de Deus, por todas as pessoas que ainda não seguem a Deus, que não seguem a Jesus Cristo através da sua palavra, para que eles possam ser transfigurados, transformados, e que a luz de Cristo resplandeça sobre eles. Que a luz de Cristo, resplandeça em nós a luz de Cristo. Resplandeça em nós a luz de Cristo. Por isso, meus irmãos, iremos agora fechar esta oração, pedindo ao nosso Deus, através da oração que o próprio Jesus nos ensinou, que Ele possa, assim, fazer com que a sua luz brilhe em nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Quero agradecer a todos vocês que passaram por aqui, todos vocês que por um instante puderam participar comigo. Agradeço também a todos vocês que virão depois. A todos vocês que vão ter oportunidade de ver este vídeo e participar em outro momento. Graças eu dou ao meu bom Deus por cada um de vocês. Que Jesus possa, sim, penetrar nos vossos corações, tocar o fundo da vossa alma e o fundo do vosso espírito, para que possa, assim, todos da sua casa serem transformados. Que o Espírito Santo de Deus vos acompanhe nesta noite e para todo sempre, para que nós possamos, assim, entender as palavras de Deus como verdadeiramente elas são. E que a mensagem de Deus chegue verdadeiramente aos nossos corações através da luz do Divino Espírito Santo. Glórias te damos, ó Deus. Glórias te dou por todo esse povo, Senhor, que vai ter oportunidade de assistir esse vídeo mais tarde. Graças te dou. Muito obrigada a você que está aí, né, comigo. Chegou um pouquinho atrasada, mas chegou, graças a Deus. Graças a Deus que teve alguém que já passou e não pôde ficar. Mas, com certeza, vai chegar a tantas pessoas, com certeza. Peço a vocês que possam, sim, compartilhar com os vossos familiares, né? Através de outras redes, através de outros grupos. E não deixe de ativar, né, o sininho de notificações, para que quando a gente começar, vocês possam receber a notificação e poder ficar conosco, rezando junto e meditando na palavra de Deus. Muito obrigada a todos, que Deus te dê uma boa noite, na santa paz, e que tudo de bom aconteça com vocês e com as vossas famílias. Deus os proteja, Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. À noite teremos mais orações. Tá ok? Vamos ficar esperando por este momento.